Olá, hoje é 22/5 de 2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 447. Vou explicar para você algo aqui, Gálatas 2, versículo 1. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então veja que Paulo tinha Barnabé e Tito. Paulo tinha pessoas para andar junto, trabalhar junto para o reino de Deus. Isso era muito bom. E subi por uma revelação, lhes impus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então veja que Paulo teve um entendimento de Deus, uma revelações divinas, e Paulo foi passar. Entenda, Paulo não soube de nenhum pecado dos apóstolos que estavam em Jerusalém, de qualquer outro canto, e foi revelar o pecado alheio, não. Está longe disso. A revelação divina é aquilo que eu falei para você. A revelação divina é ato pelo qual Deus faz uma pessoa, um propósito que Deus faz a pessoa entender, compreender dele, de Deus. Então é isso. A revelação é um ato pelo qual Deus faz uma pessoa ficar claramente entendida, faz uma coisa ficar claramente entendida no sentido de mensagens dele, espiritual, no sentido de orientação dele, da palavra mesmo aqui, da palavra. Se a pessoa fizer a revelação dentro do versículo, a pessoa leu o versículo, leu o texto bíblico, leu o capítulo bíblico, e a pessoa teve uma revelação, isso divina, se a pessoa passar, isso é ótimo, tanto para a igreja como para alguém pessoalmente. Então Paulo subiu sobre isso, entende? A revelação é a revelação divina da palavra de Deus, e muitas das vezes revelação sobre Deus, o que Deus quer fazer na vida de alguém. Essas revelações de pecado, de que a pessoa fez isso, fez aquilo, que está em pecado, isso é algo que pode Deus fazer também, pode a pessoa sentir e saber também, mas a pessoa não tem que chegar a dizer em cima do altar: eis que Deus está me dizendo que tem alguém em cima do pecado, é fulano de tal, é cicrano, é beltrano. Ele está no adultério, estava na bebedeira, nas drogas, estava roubando o ministério, traindo a esposa. Isso, você acha que Deus vai querer revelar uma coisa assim? Nós estamos na graça de Deus, no propósito de salvação, de que Deus quer que a pessoa se arrependa, até mesmo a pessoa que chegou a trair ou que foi traída, se arrepende, e aqui foi traída, chega ao ponto de até mesmo perdoar e viver, conviver com a pessoa. De maneira alguma Deus não quer nem assim de primeiro que os casamentos sejam destruídos, sendo que Deus quer que a pessoa se arrependa e fique junto, ou então a pessoa entenda o pecado do outro e perdoe. Na verdade, primeiramente é isso. Depois Deus diz que só libera, quer dizer, que dá uma liberação, que tem ali um escape a pessoa que é traída de casar com outra pessoa. Senão, a pessoa tem que viver até o resto de vida com a pessoa. Ou então tem que viver só. Então, subir por uma revelação, ele impus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. O que é correr em vão? É você estar fazendo uma coisa para Deus, para Jesus Cristo, é você estar pensando em algo, focando em algo, mas que aquilo não vai ter um bom resultado, ou não é mais forte a revelação, o entendimento, ou a maneira da pessoa agir, fazer, mais forte do que a maneira da revelação que teve divina de fazer. Então tem coisas que a gente faz que é uma revelação divina, a pessoa sente no espírito, lendo, e a pessoa começa a fazer. Então pode ser uma revelação divina e a pessoa tem que abraçar a revelação divina. Você acha que ler a palavra de Deus, ouvir, é algo ruim para o ser humano? Não, é algo bom. Então ele fez isso, subir por um espaço, por uma revelação, ele impôs o evangelho que pregam entre os gentios e particularmente os que estavam em estima. Então a revelação de Paulo, que Paulo teve, era falar sobre o evangelho dentro do evangelho, revelação divina. Não foi uma revelação de pecados do povo de província tal, província fulana, tal, e ciclana, não. Foi algo muito interessante, a revelação de dentro do evangelho, da mensagem, dentro da palavra de Deus. Tem muita gente que tem, e quando passa isso é bom. Tudo de bom para vocês e sua família.